Fala pessoal, mais um capítulo aqui do podcast da Capela Web. É o segundo capítulo da nova temporada e estamos aqui novamente com um convidado especial. É o Antônio Batista, ele é sócio da Vita Digital Soluções, uma empresa de consultoria especializada em engenharia organizacional e tecnologias digitais. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado por aceitar o convite. Olá, Capela. É uma satisfação estar, eu estou honrado aí por estar participando hoje dessa edição aqui do podcast. Obrigado pelo convite. De nada. Bom, então, Antônio, a gente está observando aí, né? Parece que a gente está começando a chegar aí no início do fim da pandemia, né? As empresas estão iniciando um movimento de retomada, né? Algumas pessoas já estão voltando ao trabalho, a gente já tem boas notícias chegando, né? De vacinas sendo testadas, apresentando bons resultados. E, mais uma vez, né? Como sempre, a realidade se impõe, né? As pessoas precisam trabalhar, precisam retomar, não tem jeito. Então, como é que a tecnologia, a inovação, os produtos digitais estão ajudando ou podem ajudar as empresas nesse movimento? Pertinente a sua pergunta, porque você puxa uma discussão que virou atualmente a agenda de quem está à frente de qualquer tipo de negócio, né? Então, o que se tem de certeza é que toda a crise da Covid ela acelera o processo de transformação digital das empresas, né? Então, antes da Covid, boa parte dos empresários, boa parte dos gestores tinha a percepção da importância de se trabalhar com tecnologia, a tecnologia como um meio para que o negócio pudesse alcançar algum tipo de vantagem competitiva. Mas, ao mesmo tempo, se tinha muito receio, se tinha muito paradigmas daquilo que era ou não viável a acontecer por meio da tecnologia. Ou seja, sempre ficava numa insegurança se o consumidor, se o cliente iria realmente procurar a empresa pelos canais digitais, se a compra poderia ser efetivada por um canal digital por meio da tecnologia, a própria produção de parte ou na totalidade das atividades da empresa, se elas poderiam ocorrer de forma mais virtuais, enfim, um conjunto de elementos, um conjunto de atividades das organizações, sempre se tinha muito questionamento, muita dúvida se isso poderia operar de forma mais tecnológica e menos com intervenção humana. E o que nós vimos na Covid foi as empresas tendo necessidade de recuperar esse gap e foram fazendo as suas adaptações. Então, hoje, Capela, eu diria que se tornou agora, o paradigma esse, a tecnologia, de fato, fazendo parte do dia a dia das empresas, no sentido de conceder algum tipo de vantagem. Então, está claro para o empresário, está claro para o gestor, e ficou muito mais evidente hoje ao consumidor, que ao experimentar, ao ter a jornada de procurar, pesquisar, contactar uma empresa, escolher o produto, efetivar a compra e receber via serviço de delivery, essa jornada foi aprovada e para muitos consumidores essa vai ser uma tendência a partir de agora. Então, a tecnologia, em definitivo, e a inovação, a partir da crise da Covid, vai fazer parte, já está fazendo parte, vai se acentuar agora no que você chama desse início de retomada, nesse contexto aí de fim da pandemia e início novamente das atividades, dos negócios das empresas. Sabe um caso interessante que aconteceu recentemente comigo? Eu contratando um plano de saúde através da minha empresa agora. Antes era individual. E eu fiquei impressionado. O processo ainda não acabou. Desde que eu iniciei, que eu conversei com a corretora, né, pedi que contratasse o plano, ela me ofereceu os planos. Sem brincadeira, deve ter uns 2 meses.
isso tudo, para contratar um plano de saúde. E o que me impressionou é que uma das razões da demora, segundo a corretora, foi como que os processos eram todos analógicos, basicamente. Eles não tinham ainda, e não é só um plano de saúde não, eram vários, eles não tinham preparados ainda um sistema, um meio digital para fazer a contratação dos serviços e tal. Então é impressionante como que eles deixam de ganhar dinheiro, né? Demoram, como que essa necessidade de transformação digital é importante, né? Esse daí é só um exemplo, você deve ter vários aí para contar para gente. Vários, assim, era muito comum as empresas, era impressionante como as empresas sustentavam o, o analógico em todos os sentidos, porque você acabava tendo processos que não faziam mais sentido nas empresas, mas continuando a operar nas empresas, funções que não faziam mais sentido, mas continuavam ali atuando nas empresas, produtos, serviços que não faziam mais sentido, mas continuavam ali. Ou seja, muitas empresas tiveram a possibilidade, a oportunidade de questionar tudo, né? Questionar tudo, porque questionar desde assim, eu preciso realmente de uma sede, de um escritório, como muitas estão fazendo isso? Será que eu preciso manter um escritório cheio de pessoas e de computador? Se no final das contas eu tenho que produzir, vender e faturar, isso pode ser feito cada um dentro do seu ambiente de trabalho, com o mesmo nível de produtividade, enfim. Então, se tem um efeito, infelizmente, a Covid vai ser lembrada por essa tragédia do ponto de vista de saúde humana, onde muitos perderam a vida, mas o outro lado é que, pelo lado das empresas, a Covid ela permitiu aí um repensar do processo dessas empresas de atuar. Então, tem muita empresa se reinventando, de grandes empresas como Google, Microsoft, a microempresas que estão se reinventando a partir do momento em que viveram uma situação anormal e se adaptaram para conseguir se manter no mercado. Então, o exemplo que você colocou é muito clássico. Tá? Hoje, eu sempre costumo destacar junto aos meus clientes que se você tem um papel, isso eu já falava há muito tempo, há 2, 3 anos que a gente vem falando isso. Se você tem um papel que ele passeia de mesa em mesa, esperando uma assinatura, esperando enfim, um parecer, isso é completamente século XX, né? Completamente defasado, anacrônico. Então, hoje as tecnologias já estão aí para te apoiar a simples reunião, né? A gente tem comentado muito com os clientes, as simples reuniões, quem que não, tipo assim, não lembra das famosas reuniões improdutivas, né? Primeiro que você marca um horário e todo mundo não é pontual. Então, você marca no horário, a reunião começa 15, 20, até 30 minutos após o horário predeterminado. Aí chega e as pessoas têm que conversar primeiro dos assuntos particulares, e aí, no meio da reunião, porque tem que tomar um café, enfim, e sai de lá com necessidade até mesmo de marcar uma outra reunião, porque não foi suficiente. E aí a gente vê uma série de plataformas aí hoje disponíveis, onde todo mundo faz reunião com todo mundo, onde todo mundo aprendeu a criar reuniões online, faz a reunião começa no horário, a reunião tem foco, tem objetividade, tem resultado. Então, essas coisas vieram e vão permanecer. Convidar um conjunto de colegas do trabalho da empresa, ou principalmente de fora da empresa, pensa no ônus de uma reunião. Quantos executivos pegam um avião de manhã no Santos Dumont para uma reunião em São Paulo, chega lá 10 horas da manhã, faz a reunião, meio-dia volta, pega trânsito, volta para o Rio, chega 4 horas da tarde para fazer uma reunião de 2 horas, muitas das vezes sem nenhum tipo de resultado efetivo. O custo disso e hoje se comprova que não há mais nenhuma necessidade. Então, é um conjunto de elementos e fatores que colocam a tecnologia agora na vanguarda das organizações e elas se reinventando
e com isso uma série de consequências e indicadores vai sendo impactado. O principal delas é custo, né? As tecnologias estão provando aí que ajudam a reduzir custo. E muito melhor ainda, as tecnologias permitem que o cliente participe de jornadas de relação com o fornecedor de forma muito mais tranquila, amigável, segura, confortável e etc. A gente acho que finalmente está aprendendo, né, que o uso da tecnologia não é reduzir a interação humana, não é reduzir a... Muita gente até hoje ainda defende, poxa, mas uma presencial é muito melhor e tal. Mas você pode ter um tratamento transparente, honesto e de relação humana mais próxima, mesmo sendo virtual. Isso daí não é um fator, né? Pelo contrário, ela é pensada no humano. Imagina a experiência de uma pessoa que precisa consumir um produto e aí ele tem que se dirigir até a loja para consumir um produto. Se for no shopping, tem dores, porque ele tem que entrar no estacionamento, o estacionamento está lotado, e etc. E, pô, ele consegue estacionar, ele tem que se deslocar até a loja, aí faz o deslocamento até a loja, enfim e tal. Então, tem um conjunto, tem um trânsito. Se não for shopping, imagina, o cara tem que parar num determinado local, na rua, e tem o clima, às vezes está muito sol, tem a questão da segurança. Enfim, cara, tem uma série de contextos. Então, quando eu olho assim, do ponto de vista sistêmico a jornada, o que faz a tecnologia? A tecnologia me ajuda, me faz eu gera um conforto para o usuário. Ontem mesmo eu fui consumir um hambúrguer mais gourmet, enfim, que saudade do hambúrguer mais gourmet, e aí cheguei num estabelecimento que estava com as práticas todas de higiene, de saúde, de segurança instaladas, enfim, todo o protocolo estava sendo cumprido, mas simplesmente eu fiquei esperando dentro do estabelecimento 1 hora e 30 minutos para ser atendido. Naquele período, e tinham 5, 6 mesas. Em 1 hora e 30 minutos, eu parei de contar um determinado momento, mas eles venderam mais de 30 hambúrgueres via delivery. Mais de 30 hambúrgueres. Então, eu achava que tinham 5 pessoas na minha frente. Não, tinham mais de 35 pessoas na minha frente. E eu fiquei lá 1 hora e 30 minutos naquele ambiente, e depois eu voltando, percebi que não tem mais necessidade. E eu teria feito uma coisa muito mais útil em casa, assistindo um stream, né? Buscando um conteúdo no conforto da minha casa, e eu poderia ter solicitado aquilo pelo aplicativo, teria chego, teria pago da mesma forma, seria o mesmo valor. Então, assim, essas questões hoje ficam realmente em discussão. A gente não quer mais viver aquilo que a gente vivia em função das experiências que a gente começou a obter e aprovar que ocorreram ao longo dessa quarentena. Aí, verdade, pegando o gancho desse exemplo, né? Por exemplo, uma hamburgueria que está vendendo muito mais através dos produtos digitais, né? Do site ou do aplicativo e tal, né? Então, aí já é um caso, como você falou, não tem necessidade de ter um espaço tão grande, de repente, né? E aí, como que você vê o uso desses produtos digitais? Assim, vou citar alguns para deixar a gente mais amarrado, assim, por exemplo, sites, presenças em redes sociais, produção de vídeos. Como que esses recursos podem contribuir para diversos segmentos aí da indústria, do comércio, do empreendedorismo? Não, está mais que provado que eles agora são necessários. Qualquer que seja o seu modelo, o seu negócio, melhor dizendo, qualquer que seja seu negócio, qualquer que seja seu produto ou seu serviço, você tem que repensar seu modelo de negócio, e esses canais, que tudo que você destacou aí, na verdade, são canais, esses canais têm que ser, a partir de agora, todos serem observados, considerados, efetivados. Então, não dá mais para ficar só no presencial. Uma coisa é certa. Tá? É necessário, para você garantir sustentabilidade no mercado, você dispor aí desses canais que o cliente pode interagir com você ou você pode interagir com o cliente por meio virtual. Então, a partir de agora, saber fazer uso das mídias digitais ou do marketing digital, né? Saber estar na mídia, não basta só você ter uma conta
neste ou naquela rede social. Isso todo mundo tem. O mais importante é você ter competência para fazer uso dessas redes em prol do seu negócio, né? Essa que é a grande diferença. E aí tem N recursos, as empresas vão ter que se reinventar nesse sentido. Tem muita gente que não domina essas práticas, então vai precisar contar com assessores externos, consultores, enfim, para poder apoiá-los neste movimento. Então, se você quer se reinventar, ou precisa, ou é necessário se reinventar usando esses canais digitais, a minha sugestão é não seja amador, não improvise. A transformação digital ela não tolera improvisação, seja profissional. E aí hoje tem muita coisa aí no mercado, tem muita gente boa que pode lhe auxiliar para levar de forma seu produto, seu serviço às plataformas, aos ambientes webs, redes sociais e outros mecanismos que se tem hoje de forma barata, que o custo é muito irrisório disso, e eficaz, porque agora é lá é onde seu cliente se encontra. Vou dar um exemplo, uma coisa que me perguntam com frequência aqui eu estou trabalhando com um pré-candidato a vereador, né? E outros pré-candidatos vieram falar comigo, poxa, mas para que eu vou ter um site? Eu acho que não vale a pena ter site hoje em dia, eu vou trabalhar só em mídia social. Só que é importante as pessoas entenderem, né, que eles são visualizados, são consumidos, entre aspas, assim, de maneiras diferentes, né? Um site você tem informação melhor organizada, estática. Redes sociais é um fluxo que você vai se perdendo, né? Bem similar ao WhatsApp, né? Que às vezes a gente não acha aquela mensagem, né? Então, na sua opinião, você acha que é importante ter site, ter redes sociais, ter um canal de... Como que eles se diferenciam, como que eles se complementam? Eu vejo assim, isso tudo são os meios. Eu acho que o mais importante é você ter uma estratégia. Antes de qualquer coisa, você ter uma estratégia, que é algo muito maior, né? Por que eu quero... Você tem que usar ali a famosa tríade das 3 perguntas. Por que eu preciso disso, né? Enfim, depois, como eu tenho que fazer para fazer, e depois o que é necessário, então, para eu efetivar isso. Enfim, então, em tese, as pessoas são distintas, tá? As pessoas, principalmente se o teu produto ele puder ser consumível por pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes classes sociais, de diferentes, enfim, locais de onde as pessoas moram. Você pode ter um produto que só vende no estado A, você pode ter um produto que pode vender em vários lugares. Então, assim, dependendo quando você faz análise estratégica disso tudo, aí você percebe que você tem que ter necessidade de mídias complementares, né? Então, porque eu tenho que ter uma abrangência muito grande, porque eu tenho que me comunicar com jovens e pessoas de maior idade, enfim, eu discuto a estratégia. Depois eu percebo que que é a necessidade de ter meios distintos. Assim, é um erro boçal já que as pessoas cometem já de muito tempo, eu padronizar uma comunicação no mesmo meio e gerar essa comunicação igual para consumidores dessa comunicação que são diferentes, que pensam diferente, que têm ideologia diferente, que tem, enfim, é muito certo de você agradar um e desagradar outro. Então, o mais correto é você gerar múltiplas formas de comunicação para justamente atender diferentes perfis. Então, é muito certo que, por exemplo, eu acompanho algumas pessoas na família que têm uma idade mais avançada, mas são consumidores e têm renda, e hoje são ávidos por consumir, que aprenderam a usar o celular. Então, essas pessoas dificilmente vão procurar um podcast, vão procurar um Instagram e tal. Então, elas são tradicionais, elas gostam do site, elas procuram no Google, o Google sempre joga no site
Então, enfim, é saber fazer esse tipo de mix, de balance em relação ao perfil do seu público. Agora, não, meu produto é específico para o nicho, que são mulheres, jovens, solteiras, é bem focado. Pô, então, de repente, esse teu público está todo no Instagram. De repente, é isso. Então, o Instagram pode ser suficiente em função de que o teu consumidor é um consumidor ávido por essa mídia. Enfim, então tem que analisar esse contexto, por isso que eu chamo que antes tem, por isso que eu coloco que é importante antes ter, acima de tudo, uma estratégia. É importantíssimo. Muito legal. E eu tenho um canal de entrevista no YouTube chamado Papo Acidental. Eu entrevistei recentemente 2 professores da FGV que desenvolveram estudos assim sobre confiança. E eles falam assim que um dos maiores problemas no Brasil que a gente tem assim em termos de empresa, de empreendedorismo, de geração de riqueza, é a nossa gestão. Eles afirmam assim que dentro das pesquisas que eles fizeram, a gente tem uma defasagem grande, a gente tem gestores que muitas vezes não são qualificados como poderiam ser, e isso traz um ônus grande para a nossa economia e desenvolvimento das empresas, né? Você nota aí que seu trabalho de consultoria, que há esse tipo de defasagem, como é que você observa assim, esse panorama de forma geral? O tema gestão, por si só, ele é um tema extremamente amplo, né? Eu acho sempre difícil de você é, deliberar ou definir que há um problema de gestão, porque o próprio termo da gestão, do management, da escola, ele não é conclusivo se gestão é uma arte, né, ou se gestão é uma ciência. Essa discussão existe. Management é ciência ou é arte? Né? Para muitos, é uma coisa e outra ao mesmo tempo, porque tem gente que não precisou passar por escola de administração para ser um bom gestor. Ah, isso não acontece com engenharia. O cara tem que ser formado engenheiro para poder fazer um projeto de um carro novo, uma engenharia de motor novo, enfim. Então, na gestão é sempre, enfim, você entendeu. Portanto, assim, eu costumo não generalizar do ponto de vista da gestão. Aonde que eu costumo ser bem afirmativo e conclusivo em relação às nossas organizações, em relação à produtividade. Né? A produtividade. Aí, produtividade é uma coisa mais que eu consigo racionalizar, que eu consigo mensurar. Gestão, para mim, é difícil de mensurar. Produtividade, eu consigo mensurar. E aí, em termos de produtividade, aí tem pesquisas. Aí as empresas brasileiras são muito pouco produtivas quando comparadas com empresas do mesmo setor, enfim, de outros países. Então, eu tenho até também feito uma série de webinar nessa linha, onde eu trabalho visando difundir tecnologias para a melhoria da produtividade. Eu acho que essa é a agenda do momento. O Brasil precisa dar esse salto do ponto de vista de competitividade de internacional, e essa competitividade só vai ser adquirida, eu acho que é menos por gestão e mais por produtividade. Estava sem o áudio. Quando eu falo em produtividade, eu penso muito na questão das chamadas metodologias ágeis, do mindset ágil, né? Isso. Você nota você já prestou consultoria com uma empresa se tornando ágil? Você conseguiu mensurar, conseguiu notar a diferença de produtividade? É colossal, é brutal a diferença, exatamente. Essa questão de você pensar justamente em fazer a entrega mais rápido, né? O pensamento ágil ele está muito associado a prazo, né? A você encurtar prazo. Está por trás do pensamento ágil é isso. E de fato, quando você aplica técnicas, que ali ele só aplica técnicas, você acaba eliminando gaps e dando salto em termos de produção, que são fantásticos. Então, você
com a mesma equipe, ter a capacidade de fazer o desenvolvimento de algo em um terço, ou enfim, quase na metade do tempo que normalmente se fazia, isso é um salto brutal de produtividade, ou seja, você faz mais com menos, literalmente, né? Você entrega a mesma coisa, mas em menos tempo, você está sendo mais produtivo. Então, as metodologias, o pensamento ágil é uma forma de você atuar, até porque ele se adequa mais a determinado tipo de perfil de negócio, mas tem o ágil, tem o lean, enfim, diferentes práticas aí para você, as técnicas de produção geral, para você obter ganhos aí e poder fazer mais com menos. E acho que é uma realidade que chegou, atingiu todo mundo, né? Porque até o PMI mesmo tá reformulando, acho que pro ano que vem já vão adotar, já vão inserir ainda mais aspectos, né, de metodologia. Isso. Eu sou membro do PMI, eu sou PMP desde 2017 e, de fato, toda aquela jornada do PMBOK lá, de você desenvolver todos os processos, iniciação, planejamento, execução, monitoramento até o encerramento, ficaram bastante sendo discutíveis aí ao longo dos últimos 2 anos, e o PMI agora, de fato, dá uma guinada, e a próxima edição já trará aí um conjunto de práticas ágeis. Está ansioso aí para conhecê-los. Isso é muito interessante. E, Antônio, você tem se vem à cabeça agora alguma história interessante, assim, de inovação, de trabalho seu de inovação que tenha te surpreendido positivamente, que a empresa tenha alcançado resultados, assim, bem satisfatórios? Tem alguma história interessante? Tem diversas, assim, enfim, são diferentes contextos, mas tem uma que eu guardo sempre, é uma empresa que, enfim, uma empresa muito dedicada à gestão, aos princípios da gestão, aos novos modelos gerenciais que vão surgindo ao longo do tempo. Então, a gestão ela é muito profícua em gerar novos conteúdos, né? Principalmente no final da década do século XX, aí, enfim, 90, 2000, a gente viu uma explosão de conceito, de estratégia, enfim, particularmente, teve a onda da qualidade, enfim. E eu dando suporte a uma empresa, ela com um conjunto, ela automatizou um conjunto de princípios de gestão ancorados em balance scorecard, ancorados em mapa de geração de valor, ancorados em objetivo estratégico, painel, enfim, ela conseguiu então juntar um conjunto desses elementos, né, que fazia sentido para a empresa, assim, definir todos esses, vamos chamar assim, pegar um grande framework aí de gestão, colocar o conteúdo da empresa, isso muito para apoiá-la no planejamento, esse que era o objetivo maior. E dessa forma a empresa poder ter um curso que é fundamental, ter planejamento. Isso já foi louvável por parte da empresa, que eu já cheguei lá, ela já tinha um planejamento, né? Que a grande maioria das empresas nem tem um planejamento. Então, a importância de se ter um planejamento. E eu achei fantástico, porque ele já tinha, porque estava até, inclusive, todo informatizado, já todo em termos de sistema, enfim, etc. E quando eu cheguei para apoiá-los, eu levei nada mais, nada menos que um modelo mais simples, em Excel, e trazendo assim vamos chamar assim, uma simplificação entre ambiente externo, ambiente interno, e o que a empresa poderia fazer ali rapidamente para se ajustar ao mercado e manter e conquistar a nova vantagem competitiva. E coloquei de forma extremamente, até meio que, vou chamar assim, por
ter visto o sistema dele, o meu era extremamente inferior, né? Mas, como competia, estava no meu contrato apresentar aquela ferramenta, a gente avançou. E, para minha surpresa, assim, um mês depois, conversando novamente com o empresário, ele e a equipe tinham feito uma reflexão de que eles estavam começando a optar pela ferramenta que a gente tinha trabalhado em detrimento da anterior, simplesmente pela questão da simplicidade. Então, assim, eu queria trazer aí o que está por trás dessa história, a questão de você não precisa ser complexo para você trabalhar com tecnologia, para você, e só dessa forma você vai gerar resultado. Não, a palavra da vez é simplicidade. Quanto mais simples for, e essa simplicidade for entendida pelos colaboradores, estiver alinhada ao propósito, aos valores da organização, confie que isso é suficiente para você gerar o resultado que você precisa. Então, assim, achei bacana esse nível de maturidade deles lá, de perceberem, e que isso é muito difícil, muitas das vezes, eu me desapegar daquilo que eu faço. Mas eles tiveram maturidade, foi super bacana de perceber que o simples pode gerar o mesmo valor do que uma coisa mais complexa, e por que não mudar? Fica essa lição. Pô, muito bom. Antônio, estamos chegando aqui aos 30 minutos já. Tem alguma coisa aí que você queira falar? Alguma coisa que queira destacar? Não, só convidar a tua audiência aí, que é um momento muito oportuno. Eu não sou da área de tecnologia. Não precisa ser da área de tecnologia. Eu não sei fazer inovação. Não precisa você fazer inovação. Primeiro, assim, tem muito conteúdo hoje grátis na internet. Se você quiser aprofundar algum conceito, quero conhecer melhor como se faz a gestão da inovação na empresa. Pô, tem vários sites aí, você já deve ter falado algum deles, mas tem muita coisa gratuita e boa na internet que vai lhe orientar sobre como fazer gestão da inovação. Tem múltiplo conjuntos aí de aplicativos, de ferramentas na internet gratuitas que são grandes facilitadores para você poder fazer a inovação acontecer. Lembre-se, elas são sempre ferramentas, só ferramentas, elas só dão um apoio. O conteúdo sempre demanda que a empresa produza o conteúdo, a empresa alimente o conteúdo, revise o conteúdo, né? Mas o ponto principal é esse. Há muita necessidade de mudar, e essa mudança passa por buscar apoio de tecnologia, a fazer inovação de forma contínua, visando a sustentabilidade do seu negócio. Só para deixar bem claro, a tecnologia é aquilo que eu me aproprio, a tecnologia eu posso comprar, adquirir, né? Eu posso comprar um robô, eu posso comprar um sistema, um software, isso é a tecnologia. A inovação não, a inovação é aquilo que você faz junto com a sua equipe, visando fazer melhorias naquilo que já é feito, né? Então, a inovação não deixa as empresas, em tese, ficarem no anacronismo. A inovação ajuda as empresas a se manterem atualizadas naquilo que o cliente quer. Quem é o grande direcionador da inovação? Não é você, não é a sua empresa. Quem é o direcionador da inovação no seu negócio é o seu cliente, tá? Então, quando na época da qualidade, a gente aprendeu que tinha que ter foco no cliente. Foco no cliente, a gente aprendeu lá. Isso está errado perante a inovação. Você não tem que ter foco no cliente. Na inovação, você tem que ter o foco do cliente. Do cliente. Não é uma simples troca de preposição, não. Então, você tem que ver a inovação sob os olhos do cliente. Aquilo que o cliente acha que atrapalha, que dificulta, que gera problema, aquilo é um ponto de atrito e você tem que se adequar para eliminar, e isso se faz com inovação. E pode ser inovações incrementais, pequenos ajustes nos meus processos, nas minhas atividades, no meu produto, ou uma inovação radical, que é até uma coisa mais nova para a empresa ou para o cliente. Ok? Parabéns, Capela, aí pelo seu podcast. Espero estar contribuindo
e eu estou no LinkedIn, só me procurar no LinkedIn, Antônio Batista Vita Digital, você me encontra fácil, ou no site da minha empresa, que é vitadigital.com.br. Foi um prazer participar aqui, um grande abraço. Show de bola. Obrigado, Antônio. Eu vou colocar os seus links na descrição do vídeo. Lembrando que esse podcast aqui está lá no www.anchor.fm/CapelaWeb. Está no nosso canal no YouTube também, youtube.com/CapelaWeb. Lembrando que toda terça-feira às 19 horas a gente lança aqui um capítulo novo. E toda quinta-feira também às 19 horas tem post novo lá no blog da Capela Web. Posts semanais também. E o objetivo é sempre trocar conteúdo, conversar com você, mesmo que não seja especialista em área digital, mas que seja um empreendedor, uma pessoa que queira ter algum tipo de produto desse, vem conversar com a gente, conversa com o Antônio também. E isso. Até a próxima aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Faça como Capela Web. Trabalho com tecnologia. Abraço. É isso aí. Tchau, tchau.